Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Pai Celestial estejam sobre nós. Em nome de Jesus, que assim seja. Abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9. Antes de acompanharmos a leitura, vamos orar. Então coloque a sua mão sobre a Bíblia. Oremos. Nosso Deus, nosso Criador, é em nome de Jesus, o Teu Filho, o nosso Salvador, o nosso Senhor, que entramos diante do Teu trono de graça, pela fé, para suplicar que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para que possamos entender a Tua palavra. Batiza-nos no Espírito Santo, Senhor. Tua palavra está aberta mais uma vez diante de nós. Está escrito: Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens inspirados por Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Nós cremos que a tua palavra é inspirada. Por essa razão, nosso Pai, pedimos que a Tua palavra nos alimente, que a Tua palavra nos sustente, que a Tua palavra nos guie, que a Tua palavra nos conforte, que a Tua palavra fortaleça a nossa fé e aumente o nosso amor pelo Senhor. De maneira especial, que a profecia de Daniel capítulo 9, das 70 semanas, e a profecia de Daniel capítulo 8, das 2.300 tardes e manhãs, possa ser entendida por todos nós nesta noite, instruídos e iluminados pelo Teu Espírito, para que tenhamos certeza que o Senhor conduz a história, que o Senhor está sobre a história humana, acima da história humana, e dirige a história para a Tua honra e para a Tua glória. Que apenas Jesus seja exaltado nesta noite. Convém que Cristo cresça e que nós diminuamos, para a honra e glória do Teu nome, conforme a Tua santa vontade, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Dario, filho de Xerxes, do país da Média, era rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito ao profeta Jeremias. Em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano no seio, sentei sobre cinzas, deixei de beber e orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhe pedidos e súplicas. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão: Senhor Deus, Tu és grande e poderoso. Tu guardas a aliança que fizeste com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, e sempre lhes dás provas do teu amor. Nós temos cometido pecados e maldades, fizemos coisas más e nos revoltamos contra ti. Desobedecemos às tuas leis e aos teus mandamentos. Não damos atenção aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados, sim, a todo o povo de Israel. Tu, ó Senhor,
Jerusalém como os que tu espalhaste pelos países, perto e longe. Tu fizeste isso porque eles se revoltaram contra ti. Os nossos reis, os nossos líderes, os nossos antepassados, todos nós temos pecado contra ti, ó Senhor, e por isso estamos enfermados. Mas tu és misericordioso e estás pronto para nos perdoar, mesmo quando nos revoltamos contra ti. Desobedecemos a tua ordem, Senhor, nosso Deus, e não seguimos as leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo o povo de Israel quebrou os teus mandamentos e não obedeceu as tuas ordens. Pecamos contra ti e por isso fizeste cair sobre nós as maldições e as desgraças que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus. Tu cumpriste as ameaças que fizeste contra nós e contra os nossos líderes e nos castigaste duramente. Nunca, em lugar nenhum, houve uma desgraça tão grande como a que caiu sobre Jerusalém. E isso aconteceu de acordo com o que está escrito na lei de Moisés. Mas mesmo assim, nós não temos abandonado os nossos pecados, nem temos nos esforçado para seguir a tua verdade. Não fizemos nada para agradar ao Senhor, nosso Deus. Portanto, tu, ó Senhor, preparaste esse castigo e o fizeste cair sobre nós. Tu és o Senhor, nosso Deus. Tu és justo em tudo que fazes e nós não temos dado atenção às tuas ordens. Ó Senhor, nosso Deus, tu mostraste o teu grande poder quando tiraste o teu povo do Egito, e a fama que ganhaste com isso continua até hoje. Mas nós temos pecado e feito o mal. Ó Senhor, tu és misericordioso, portanto, não continues irado e furioso com Jerusalém, que é a tua cidade e o teu monte santo. Por causa dos nossos pecados e dos pecados dos nossos antepassados, os povos de todos os países vizinhos zombam de Jerusalém, o teu povo. Ó nosso Deus, ouve a minha oração, atende a súplica deste teu servo, para que todos saibam que tu, Senhor, és Deus. Derrama as tuas bênçãos sobre o teu templo, que agora está abandonado. Ouve, ó meu Deus, e atende a minha oração. Abre os olhos, vê a nossa desgraça e olha para a tua cidade. Fazemos os nossos pedidos por causa da tua grande compaixão e não porque sejamos bons e honestos. Ouve, ó Senhor, perdoa, Senhor, atende, Senhor, e venha ajudar-nos, para que todos saibam que tu és Deus. Não demores em nos socorrer, ó meu Deus, pois nós somos o teu povo e Jerusalém é a tua cidade. Eu continuarei a orar e a confessar os meus pecados e também os do meu povo e a fazer ao Senhor, meu Deus, as minhas súplicas em favor do seu monte santo.
visão, veio voando rapidamente e parou perto de mim. Eram 3 horas, a hora do sacrifício da tarde. Ele disse: Daniel, eu vim explicar o que quer dizer a visão. Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus o ama muito e por isso me mandou explicar a visão a você. Portanto, preste atenção e procure entender o que vou dizer. Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade vai durar 70 anos vezes 7, até que termine a revolta e o pecado acabe. Então, o seu povo vai conseguir o perdão dos seus pecados e a justiça eterna de Deus será feita. A visão e a profecia serão cumpridas e o santo templo será inaugurado de novo. Preste atenção, Daniel, e compreenda. Depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, 7 anos vezes 7 vão passar até que chegue o líder escolhido por Deus. As novas ruas e muralhas de Jerusalém durarão 62 anos vezes 7, mas será um tempo de muito sofrimento. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Chegará um rei com seu exército e destruirá a cidade e o templo. O fim virá como uma enchente, trazendo a guerra e as destruições que Deus resolveu mandar. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas, quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. Amém? Nós encontramos aqui no livro de Daniel, capítulo 9, uma oração feita por Daniel. É uma oração muito bonita, é uma oração de confissão, é uma oração intercessora, não só por ele, mas por todo o povo de Israel, onde Daniel busca a presença de Deus, o perdão dos seus pecados e também o perdão para os pecados do povo de Israel. Pela fé, Daniel se coloca na presença de Deus. No verso 19, nós lemos: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Há uma súplica. E é interessante que no decorrer da oração, na medida que Daniel avança na oração, aparece a intervenção do anjo Gabriel. Mais uma vez o anjo Gabriel aparece aqui no capítulo 9 do livro de Daniel. Este anjo é mencionado várias vezes na Bíblia. Ele é mencionado lá no Novo Testamento, anunciando o nascimento do Messias. E parece que o anjo Gabriel é o anjo que está mais presente na presença de Deus, está mais perto da presença de Deus. Parece também que o anjo Gabriel é o anjo que assumiu o lugar de Lúcifer no céu. E Gabriel aparece ali no verso 21, Daniel relatando o acontecimento, ele diz: falava ainda na oração, ou seja, estava orando,
quando o homem Gabriel, que eu tinha presenciado na minha visão ao princípio, lá no capítulo 8, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde, por volta das 3 horas da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Que sentido do quê? O que o anjo Gabriel veio explicar para Daniel? Ele veio explicar para Daniel justamente a profecia que está lá em Daniel capítulo 8, verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Porque, como nós já vimos no capítulo 8, Daniel não tinha entendido essa profecia. E em resposta à oração de Daniel, o anjo veio para fazer entender e explicar a visão do capítulo 8. No verso 23, Gabriel disse para Daniel: no princípio das tuas súplicas, ou seja, assim que você começou a orar, olha que interessante, o que aconteceu? Saiu a ordem, foi dada uma ordem vinda de Deus, lá no céu, como nós vimos no capítulo 8, há um santuário no céu, há um templo de Deus no céu, a habitação de Deus no céu. O anjo disse: saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque você é muito amado. Olha que coisa linda. Essa regra, ela vale para cada um de nós. Sempre que nós oramos com o coração puro e sincero na presença de Deus, Deus dá ordens para os seus anjos. E Ele começa antes mesmo de nós falarmos tudo que nós queremos dizer. No começo das nossas orações. Sabe por quê? Porque o anjo disse para Daniel: Daniel, você é muito amado. No lugar do nome de Daniel, coloque o seu nome. Coloque o seu nome aqui no lugar do nome de Daniel. Deus está dizendo para você: você é muito amado. Você é muito amada. Eu ouço as tuas orações. Como diz Daniel ali, no capítulo 9, no verso 19, o Senhor ouve, o Senhor perdoa e o Senhor atende e age. Deus ouve, perdoa, atende e age. Então nós podemos ter certeza de que as nossas orações não são em vão. Nós já vimos nos capítulos anteriores que Daniel era um homem de oração. Ele praticava a oração diária, 3 vezes ao dia. Ele comungava com Deus por meio da oração. As nossas orações são ouvidas por Deus, são atendidas por Deus, são respondidas por Deus, e Ele dá ordens para que os seus anjos atuem em nosso favor. Podemos ter essa plena certeza, não apenas por meio da história de Daniel, não apenas por meio da experiência que Daniel teve, mas por meio da nossa própria experiência com Deus. É interessante que o capítulo 9 começa então com essa oração e prossegue com a manifestação do anjo e a explicação da profecia pelo anjo. Então, no capítulo 9 de Daniel, encontramos uma das orações mais lindas da Bíblia Sagrada. Daniel orou porque ele acreditava que a oração podia mudar a história do mundo. Porque aqui no capítulo 9, no comecinho do capítulo 9, Daniel estava estudando os livros do profeta Jeremias. Do profeta Jeremias, que havia profetizado anos antes a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico. E Daniel estava querendo entender o tempo do cativeiro na Babilônia, que deveria ser de 70 anos. E os 70 anos estavam chegando ao fim. E Daniel queria que Deus intervisse e que Deus fizesse cumprir a profecia. Ele acreditava que por meio da oração ele podia mudar a história, ele podia mover o braço de Deus. A resposta imediata de Gabriel para Daniel mostra que a fé de Daniel
não foi em vão. A oração de Daniel não foi em vão. A nossa fé e as nossas orações não são em vão. A oração confessional de Daniel para os pecados de seu povo mostra que ele entendeu que a contaminação do santuário do capítulo 8 não era causada pelo chifre pequeno, mas era causada pelos pecados do seu próprio povo. Nós vimos lá no capítulo 8 que o chifre pequeno é um poder político e religioso que surgiu depois do Império Romano. E a oração confessional de Daniel não é por causa da atuação do chifre pequeno. Qual seria a atuação do chifre pequeno? O chifre pequeno ele atacaria o santuário, a doutrina do santuário, impedindo que as pessoas compreendessem a obra de Cristo no santuário por meio da mediação de santos, por meio do ensino da confissão auricular. O chifre pequeno, esse poder político e religioso representado em duas fases, por Roma pagã e depois por Roma papal, ele combateria a verdade, atacaria e mudaria a lei de Deus, os 10 mandamentos, e também criaria um sistema falso de perdão, por meio da confissão auricular, tirando o entendimento das pessoas de que Jesus está no santuário celestial e é o nosso único mediador, nosso único meio de chegar até o Pai. E somente por meio dele nós temos o perdão dos nossos pecados. E Daniel confessa na sua oração os pecados do seu povo, do povo de Israel. E ele entendeu que a purificação do santuário estava relacionada com a limpeza que seria feita, podemos dizer assim, com o juízo que seria feito em relação aos pecados do seu povo. A purificação do santuário, então, é a razão da sua oração. Ali, a razão da oração de Daniel é Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. De acordo com a forma de pensar do efeito para a causa dos antigos orientais, a expiação do capítulo 9, ou seja, o perdão que é buscado no capítulo 9, é a causa da purificação do santuário do capítulo 8. Então o capítulo 8 e o capítulo 9 são capítulos que se sobrepõem. Um explica o outro, um complementa o outro. Isso é muito importante. Se fossem colocados em ordem cronológica, no livro de Daniel, o capítulo 9 estaria lá no final do livro. Porque há em torno de 8 anos que separam um capítulo do outro, quando foram escritos. Mas Daniel quis colocar o capítulo 8 junto com o capítulo 9, para que a gente entendesse que o capítulo 9 explica o capítulo 8, e o capítulo 8 é um complemento do capítulo 9. A oração de Daniel no capítulo 9 tem como pano de fundo a profecia de Jeremias capítulo 25. O que diz essa profecia? Eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, sobre os seus moradores, sobre todas as nações em redor. Na terra virá a ser uma desolação e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor. Então, aqui em Jeremias capítulo 25, verso 8 a 12, nós encontramos a razão pela qual Daniel estava orando, porque ele queria entender justamente os 70 anos de cativeiro que Israel estava enfrentando na Babilônia. Lembrem-se que Daniel passou pelo Império Babilônico e pelo Império Medo-Persa, e essa oração ele faz durante o Império Persa, no começo já do Império Persa, no final do Império Babilônico, no começo do Império Persa. E já tinha se passado quase 70 anos que Israel estava cativo na Babilônia e que o templo havia sido destruído. Então Daniel queria entender qual a relação que existia entre esses 70 anos de cativeiro e a profecia de Daniel 8,14 e do capítulo 9 também. Daniel ele foi obediente à condição mencionada na profecia, e ele buscou a Deus de todo o coração.
Sempre que nós quisermos entender uma profecia e nós buscarmos a Deus, o Espírito Santo é o melhor professor para que nos ensine o significado das profecias da Bíblia. E foi isso que Daniel fez. Ele jejuou, ele se vestiu com um pano grosseiro, ele se humilhou e ele orou. Em Jeremias 29:12 está escrito: então me invocareis, e vireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E foi exatamente o que Daniel fez. Ele acreditava que a oração era o único meio de ele entender e compreender as profecias bíblicas. Daniel, ele faz uma confissão, e ele faz uma confissão não apenas pessoal, mas em nome de todas as pessoas, de todo o seu povo, não só dos judeus, mas de todas as nações do planeta, e não apenas de Moisés a Daniel, mas desde Adão e Eva até o último pecador que nascerá no futuro. A oração de Daniel é uma oração sumo sacerdotal. Lembrem que o santuário estava destruído, o templo de Jerusalém estava em ruínas, a cidade de Jerusalém estava em ruínas, os judeus eram escravos e cativos na Babilônia. Daniel se coloca diante de Deus como um mediador do povo, entre o povo e Deus. E Daniel se coloca como um sumo sacerdote na presença de Deus, buscando o perdão dos pecados para ele e para o seu povo. E é uma representação dessa busca, desse anseio de Daniel por buscar o perdão de Deus, não somente para o povo de Israel, mas para as nações ao redor, para todo mundo. Só que neste capítulo Daniel se refere ao livro de Levítico, quando ele faz referência aos rituais do santuário, especialmente aos rituais do dia da expiação. O dia da expiação era um dia no ano em que os judeus eles faziam uma cerimônia de limpeza do santuário, uma limpeza simbólica do santuário, onde o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma única vez no ano, para fazer expiação pelos pecados de todo o povo de Israel, ou seja, para pedir a Deus o perdão dos pecados que estavam simbolicamente e haviam simbolicamente sido acumulados ali dentro do santuário. E Daniel estava se colocando diante de Deus nessa condição de sumo sacerdote. Daniel está diante de Deus se humilhando, vestido como um penitente e em jejum. Isso nos revela de que na nossa vida nós também precisamos ter esses momentos de humilhação na presença de Deus, de penitência na presença de Deus, de humildade na presença de Deus, de humilhação na presença de Deus, de jejum na presença de Deus, para nos fortalecermos, nos enriquecermos espiritualmente. Havia um propósito maior na atitude de Daniel. A petição de Daniel não é pequena. Ele não faz um pedido pequeno para Deus, porque ele queria entender a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E a resposta que o anjo Gabriel trouxe é maior do que Daniel podia imaginar, ou mesmo entender definitivamente. O próprio Daniel se surpreende com a resposta do anjo. E a resposta do anjo é, em resumo, nada menos que a primeira vinda do Messias, o príncipe, para tirar o pecado da humanidade. Ou seja, Gabriel estava revelando para Daniel quando o Messias viria, na profecia das 70 semanas, aqui no verso 24 do capítulo 9. Veja que essa profecia, como disse o anjo lá no capítulo 8, é para dias ainda muito distantes. Daniel não presenciaria o cumprimento profético, mas o anjo veio para revelar para ele a época exata em que o Messias viria para salvar a todos do pecado. Daniel estava intercedendo por todo o seu povo, confessando os pecados dos seus irmãos rebeldes, mas ele não era o verdadeiro substituto. O verdadeiro substituto era o Messias, o ungido, o príncipe Jesus. Era isso que Gabriel veio revelar para Daniel. Muitos anos depois, o mesmo anjo Gabriel apareceu para a Virgem Maria e anunciou que ela daria à luz o Messias. Então nós temos que entender que o Daniel capítulo 9 fala sobre uma das profecias mais abrangentes da Bíblia. Os capítulos 8 e 9
de Daniel, eles são separados por 8 anos, a época em que foram escritos. Mas Daniel, que é o autor do livro, os reúne intencionalmente, porque eles são interdependentes. Para nós entendermos a profecia do capítulo 8, temos que entender o capítulo 9 e vice-versa. A punição para a apostasia de Israel durou 70 anos, que foi o cativeiro babilônico. 7 vezes mais, em seguida, se somariam 490 anos, ou 70 semanas de anos, conforme que diz aqui no versículo 24, que nós vamos ler. E a pergunta que tem lá no capítulo 8, verso 13 e 14, no verso 14, a pergunta que Daniel fez para o anjo era essa. A resposta do anjo para a pergunta de Daniel: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel queria saber então qual seria esse tempo profético, quando ele começaria e quando ele acabaria. E o anjo havia aparecido ali para dar a explicação para Daniel. O santuário deveria ser purificado num período de tempo que nós conhecemos como 2.300 dias proféticos ou anos, porque em profecia nós entendemos que um dia equivale a um ano, conforme está escrito lá em Números 14:34 e Ezequiel 4:5-7. Então, para cada dia profético nós temos que contar um ano. Então, as 2.300 tardes e manhãs ou dias são 2.300 anos proféticos. Essa é a profecia mais longa da Bíblia. A primeira parte da profecia que o anjo começa a explicar é o que chamamos de profecia das 70 semanas. Vamos ler aqui em Daniel 9, 23 e 24. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te esclarecer, porque és muito amado. Considera, pois, e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. 70 semanas. 70 semanas em profecia, se um dia equivale a um ano, em profecia 70 semanas corresponde a quanto tempo? 490 anos. Multiplica 70 semanas vezes 7. Vai dar 490 anos proféticos. Guardem isso na memória. Segundo Daniel 9:25, o período começaria com o decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém, que aconteceu em 457 a.C., no ano 457 a.C., pelo rei Artaxerxes, da Pérsia. Este rei, ele fez um decreto, neste ano de 457 a.C., para que Jerusalém fosse reconstruída. O anjo Gabriel havia dito para Daniel o seguinte, aqui no verso 25 está escrito: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O decreto ele foi expedido no ano 457 a.C. Que decreto? Para reconstruir a cidade de Jerusalém, que estava destruída. O anjo Gabriel mostrou para Daniel o início da profecia, 457 a.C. E diz aqui no verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, 457, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então ele dá 2 tempos aqui. 7 semanas, 49 anos. Quando Jerusalém começou a ser reconstruída, em 457, demorou exatamente 49 anos para ela ficar pronta, que equivale a 7 semanas em profecia. No ano 408, Jerusalém estava reconstruída. Olha que profecia exata. O anjo disse, no versículo 25, 7 semanas e 62 semanas.
Essas 62 semanas, multiplicado por 7, vai dar 434 anos. O anjo Gabriel disse para Daniel o seguinte: olha, 7 semanas, 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, a reedificação de Jerusalém. E aqui no início do verso 25 ele diz: desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, se passaria quanto? 7 semanas e 62 semanas. Se nós somarmos aqui estes anos, começando em 457, nós vamos cair lá no ano 27 depois de Cristo. O que aconteceu no ano 27 depois de Cristo? Jesus foi batizado no Rio Jordão. Ele começou o seu ministério público. Ele começou a pregar o Evangelho, o reino de Deus. Ele recebeu a unção do Espírito Santo no seu batismo. Ele foi ungido. O que diz a profecia? 7 semanas mais 62 semanas até o ungido. Exatamente começando no ano 457, nós vamos cair no ano 27. Foi justamente o ano que Jesus se batizou. Foi justamente o ano do batismo de Jesus. O anjo estava anunciando quando que viria o Messias, quando o Messias iria começar a pregar o Evangelho, por meio de uma profecia que envolve dias proféticos, que envolve anos proféticos. Daniel 9, 26 e 27 diz: depois das 62 semanas, será morto o ungido. Ele está anunciando a morte de Jesus. O ungido aqui é o Messias, Cristo. Ele fará aliança com muitos por uma semana. Jesus faria uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. O que isso significa dentro dessa profecia? 457, o ano de início da reconstrução de Jerusalém. 7 semanas se passaram, como diz a profecia, que equivale a 49 anos. Justamente no ano 408, Jerusalém foi reconstruída. Depois mais 62 semanas, disse o anjo Gabriel. Vai se passar mais 62 semanas até o ungido, até Jesus aparecer como Messias. No ano 27, Jesus foi batizado. E uma semana, Jesus fará um pacto com o seu povo, e na metade da semana ele fará cessar o sacrifício. Uma semana em profecia são 7 anos. E o que aconteceu? Em Daniel 9:26, o anjo disse para Daniel que o Messias, o ungido, seria cortado, seria morto, e nada lhe subsistirá, e já não estará, conforme algumas outras traduções. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ele está dizendo que após a morte do Messias, no meio da semana profética ali, o santuário e o templo de Jerusalém seria destruído novamente. Quem está dizendo isso é o anjo Gabriel. E o que aconteceu? Recapitulando, ano 457, decreto do rei Artaxerxes para reconstruir Jerusalém. A profecia dizia que ia passar 7 semanas, a cidade ia ser reconstruída com dificuldade. Justamente no ano 408, Jerusalém ficou pronta, depois de 49 anos, 7 semanas proféticas. 7 vezes 7. 7 dias em profecias, 7 anos. Mais 62 semanas até o ungido, até o aparecimento do Messias. No ano 27, Jesus foi batizado. Ele faria um pacto, uma aliança com o seu povo, o povo de Israel, o povo judeu, durante uma semana. Na metade da semana ele seria cortado, seria morto. Jesus morreu no ano 31, justamente 3 anos e meio depois que ele foi batizado. Jesus morreu justamente nesse período que o anjo Gabriel disse para Daniel que o Messias apareceria e morreria pelo seu povo. E diz lá no verso que nós lemos que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O santuário e o templo de Jerusalém seria destruído novamente. Gabriel está explicando para Daniel que no futuro o templo seria destruído novamente. Ia ser reconstruído, mas seria destruído novamente. E o que aconteceu no ano 70, depois de Cristo?
a cidade de Jerusalém foi destruída e o templo foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, e nunca mais foi reconstruído. Não existe mais o templo de Jerusalém lá em Israel. Isso é profecia. Interessante que o texto diz que o ungido, o Messias, seria cortado, seria morto. E o anjo Gabriel, ele chegou a dizer que isso aconteceria na metade da semana entre o batismo de Jesus e a morte de Estevão. No ano 34, Estevão foi apedrejado. Foi o primeiro mártir cristão. Foi apedrejado por quem? Pelos judeus. O apóstolo Paulo foi testemunha desse apedrejamento. E a profecia dizia o seguinte: que 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel. Essas 70 semanas determinadas sobre o povo de Israel estão aqui no verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O tempo de graça para os judeus acabaria com a morte de Estevão, no ano 34 depois de Cristo. 490 anos, desde a reconstrução de Jerusalém por Artaxerxes até a morte de Estevão. Dá exatamente 490 anos ou 70 semanas proféticas. Olha que impressionante. O anjo Gabriel está explicando tudo isso para Daniel. E como diz a profecia, depois que o Messias fizesse cessar o sacrifício, com a sua morte, exatamente no ano 31, Jerusalém teria o seu templo destruído. Isso aconteceu no ano 70. O texto bíblico diz em Daniel 9, 27, o anjo ainda está explicando para Daniel: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Essa aliança aqui, entre o batismo de Jesus e a morte de Estevão. O último período de graça para os judeus, exclusivamente para os judeus. Porque com o apedrejamento de Estevão aqui, o evangelho começou a ser proclamado para quem? Para os gentios, para os não judeus. A graça de Deus se estende para o mundo todo, não apenas para o seu povo escolhido. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Quem que daria fim? O príncipe, o Messias, o ungido. O que Jesus fez? Quando ele morre na cruz, ele diz: Lama, lama, eli sabatani. Ele diz: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E justamente nesse momento em que Jesus fala isso, o véu do santuário lá em Jerusalém, que separava o lugar santo do Santíssimo, se rasgou de cima embaixo, mostrando que aquele ritual do santuário não valia mais. Diz o Espírito de Profecia que o cordeirinho que estava nas mãos do sacerdote para ser imolado, para ser morto, escapou, porque o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo estava morrendo na cruz. E a partir da morte de Jesus na cruz, todo o sistema de sacrifício no templo de Jerusalém foi invalidado pelo sacrifício de Jesus. Como nós lemos no capítulo 8, Jesus se tornou o nosso sumo sacerdote. Ele se tornou o sacerdote de uma nova aliança. Ele se tornou o sacrifício e o sacerdote ao mesmo tempo. Ele é rei e profeta. Ele é o nosso Salvador. Então, a profecia é clara. E diz mais, lá em Daniel 9, verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre o povo de Israel, ou seja, 490 anos, e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para pôr fim ao pecado, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos, porque Jesus se torna o nosso Cordeiro Pascal. Jesus se torna, de fato, na morte e na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os sacrifícios de animais são anulados pelo sacrifício de Cristo. As 70 semanas, elas são cortadas ou separadas ou identificadas para o povo judeu e para Jerusalém. E essas 70 semanas proféticas são os 490 anos proféticos, que começa justamente em 457 antes de Cristo e se estende mais além. E ela acaba, veja, com o apedrejamento de Estevão no ano 34. E aqui fecha a profecia das 70 semanas.
Mas essa profecia era mais ampla, era de 2.300 anos. Ela começa aqui, em 457 a.C., os 2.300 anos. Porque a profecia das 70 semanas, ela está dentro de uma profecia maior, da profecia de Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Interessante que Jesus contou uma parábola, está lá em Mateus capítulo 21, 33 a 46, a parábola dos lavradores maus, explicando a rejeição de Israel como nação exclusiva de Deus. E lá em Mateus 21, 43, Jesus disse: por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que produz os seus frutos. Quando se cumpriu e quando acabou as 70 semanas proféticas, no ano 34 depois de Cristo, com o apedrejamento de Estevão, foi o limite da graça de Deus exclusivamente para os judeus. Aí o evangelho passa a ser pregado para o mundo. Inclusive no apedrejamento de Estevão, como eu falei, a principal testemunha foi Paulo, que mais tarde vai se converter ao cristianismo, tem um encontro com Jesus e se torna o principal defensor do cristianismo, o principal missionário do cristianismo para os gentios, para aqueles que não são judeus. Jesus, ele faz cessar o sacrifício de animais com a sua morte na cruz. O Messias, diz a profecia, seria removido, seria assassinado, mas sem culpa, porque a morte de Jesus foi uma morte vicária, foi uma morte substituta. Ele pagou o preço da condenação eterna por cada um de nós. Por isso que nós não precisamos mais temer a morte ou temer a perdição, porque Jesus nos garantiu a vida e nos garantiu a salvação com a sua morte na cruz. Interessante que as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, começando em 457 a.C., elas vão terminar quando? Se as 70 semanas acabam no ano 34 com o apedrejamento de Estevão, ou os 490 anos que foram dados para Israel, para aceitar o Messias, Jesus foi cortado aqui, foi morto no ano 31. Se acabou no ano 34, depois de Cristo, as 70 semanas, basta nós acrescentarmos mais 1.810 anos, que é o que falta, para fechar 2.300 anos, e nós vamos cair no ano de 1844. Em 1844, seria o final dos 2.300 anos proféticos de Daniel 8,14. E o que aconteceu em 1844? No dia 22 de outubro, que coincide justamente com o mesmo dia do calendário judaico, onde os judeus faziam a purificação do santuário israelita, conforme o livro de Levíticos 16, 19 e 30. Esse dia era o 10º dia do 7º mês no calendário judaico, que transportando esse dia para o nosso calendário, cai no dia 22 de outubro de 1844, ou seja, o dia da expiação do calendário judaico coincide com 22 de outubro de 1844. A partir desse dia aqui, Jesus entra no santuário celestial, no Santo dos Santos, para fazer juízo. Começa, a partir dessa data, no final dos 2.300 anos proféticos de Daniel, começa a purificação do santuário celestial, que nós já vimos ali quando estudamos o capítulo 8. O que isso significa? Significa que Jesus está perdoando definitivamente os nossos pecados, ou os pecados daqueles que o confessam como Salvador e Senhor. E o juízo começa pela casa de Deus. Então, a partir desta data profética, começou a purificação do santuário celestial. Jesus atua como nosso sumo sacerdote. Começa a partir dessa data o tempo de juízo. Um tempo de juízo. Temer a Deus e dar-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. É o que diz lá em Apocalipse. Começa a partir desta data o início do tempo do fim, até que Jesus volte. Nós estamos vivendo em que tempo? No tempo do fim. Um tempo profético, solene, até a volta de Jesus. Daniel 9 é fundamental para entender a amplitude do perdão e da graça de Deus por todas as pessoas, por cada um de nós. Ninguém foi tão longe no pecado que Deus não possa trazer de volta, se a pessoa permitir.
O perdão de Cristo, o ungido de Deus, é tão absoluto que Ele nos liberta das garras do mal, da dívida do pecado. Ele pagou o pecado na cruz, em nosso lugar. Podemos ser livres porque Ele nos amou, morreu, ressuscitou e hoje intercede por todos aqueles que o aceitam como Salvador. Aceite-o hoje também como seu Salvador e comece a viver o reino de Deus aqui na terra. Essa é a mensagem de Daniel capítulo 9. Vamos cantar o hino final e após o hino vamos fazer uma oração. Nós o veremos 147. Antes de nós fazermos a oração, gostaria de convidar você para, diante do que nós estamos estudando no livro de Daniel, desde o capítulo 1 até o capítulo 9 hoje, todas as profecias que nós estudamos, que apontam para a volta de Jesus, que apontam para o fim deste mundo, a convidar você a tomar uma decisão de se colocar mais diante de Jesus, como teu único Salvador, como teu único Senhor. Se colocar diante de Jesus como teu único sumo sacerdote, o único que tem o direito de perdoar os teus pecados, o único que tem o direito de redimir a tua alma, que adquiriu esse direito na cruz do Calvário, que adquiriu esse direito quando ressuscitou dos mortos, adquiriu esse direito quando foi entronizado diante de Deus Pai, diante de todos os anjos celestiais, adquiriu esse direito quando entrou no lugar santíssimo do santuário celestial, a partir de 22 de outubro de 1844, quando termina as 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos proféticos. Jesus se torna nosso sumo sacerdote e ele também se torna juiz, onde ele faz juízo. Isso coincide com o livro do Apocalipse, onde fala da igreja de Laodiceia, que é uma igreja que simboliza a igreja do juízo. Laodiceia significa povo do juízo, ou seja, uma igreja que viveria justamente no período profético do juízo pré-advento, antes de Jesus voltar. E quando Jesus voltar, cada caso estará definido, ou para a vida eterna, ou para a perdição e vergonha eterna. Então eu gostaria que você tomasse uma decisão, fizesse um pacto com Jesus, de buscá-lo mais, assim como Daniel o buscava em oração, estudasse mais a Bíblia, as profecias, entendesse essas profecias e se colocasse diante de Deus como um filho e uma filha de Deus. Essa decisão você vai tomar no seu local mesmo, na hora da oração. Se você quer dizer para Deus que você está disposto, está disposta a se consagrar mais a Ele, você vai colocar a tua mão direita sobre o teu coração.
Eu gosto dessa atitude porque quando nós sentimos as batidas do nosso coração, a gente percebe o dom maravilhoso que Deus nos dá nesse momento, que é o dom da vida, mas também percebemos a nossa fragilidade, como nós somos frágeis nesta vida, e como esta vida só adquire um sentido maior quando nós pensamos na vida eterna. Jesus vai voltar, isso é profético. Jesus mesmo profetizou que Ele voltaria. Nós vivemos no final da história deste mundo, no chamado tempo do fim, e logo tudo vai acabar. E se nós não estivermos vivos, no dia da nossa morte é como se Jesus estivesse voltado para nós, porque nós vamos apenas ter consciência novamente quando houver a ressurreição, ou a primeira ou a segunda ressurreição. A primeira ressurreição para a vida, a segunda para a condenação eterna. Então tome a sua decisão, você e Deus, na hora da oração. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, bendito seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, Senhor, pelas profecias de Daniel. Louvado seja o Teu nome porque o Senhor dirige a história deste mundo. O Senhor profetizou por meio de Daniel e explicou a profecia por meio do anjo Gabriel de que Jesus teria um tempo certo para vir a este mundo. Como diz a Tua palavra, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, e a plenitude dos tempos se cumpriu. Jesus nasceu, Jesus foi batizado, foi ungido, Jesus sofreu, foi torturado, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou. Jesus foi glorificado, entronizado nas cortes celestiais e é o nosso sumo sacerdote, é o nosso juiz, é aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A Jesus seja toda a honra e toda a glória, Senhor. Nós confessamos neste momento a nossa fé e o nosso amor a Jesus e pedimos que o Espírito Santo nos ilumine, nos inspire, para que todos os dias possamos Te buscar por meio da Tua palavra e Te buscar mais por meio da oração. Abençoa esta pessoa que toma essa decisão neste momento. Abençoa este jovem, esta jovem, este adulto, este idoso, cada pessoa que está tomando a sua decisão agora, Senhor. O nosso coração nós Te entregamos, a nossa alma, a nossa vida, e pedimos que o Senhor nos salve para o Teu reino, para a honra e glória do nome de Jesus, para que Jesus não tenha morrido em vão. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo. Amém.